Então hoje nós somos chamados a pensarmos na graça de Deus, que vem em socorro da nossa natureza, das nossas fragilidades, através da liturgia de hoje. Veja, amados irmãos, Jesus era um homem tão atraente, que mesmo ele se afastando da multidão, ele acabou de receber a notícia da morte do seu primo João, e ele então decidiu se afastar da multidão, e foi para o canto, foi para rezar, foi meditar, mas a multidão, tão atraída por Jesus, foi ao encontro do Senhor, foi atrás do Senhor. Você consegue imaginar o quanto o amor que vinha de Jesus Cristo, no seu olhar, nas suas palavras, nos seus gestos, a maneira com que ele amava o Pai, com que ele apresentava o reino, era algo tão atraente, tão tocante, que a multidão sedenta de Deus, sedenta do amor, da atenção, da graça que manifestava-se através de Jesus, não teve medo de ir atrás do Senhor. O Senhor se distanciou, mas o coração do povo, com sede do eterno, com sede de experimentar aquilo que só Jesus podia oferecer, foi ao encontro de Jesus, sem preocupação, não importa quanto temos que andar, quanto tem que fazer, que esforço precisa ser feito, nós queremos ouvi-lo, nós queremos estar com Ele, nós queremos experimentar de novo a mesma alegria que já experimentamos. Veja, gente, Jesus é tão atraente que até escreveram um livro sobre Jesus Cristo, o homem impressionante que é Jesus Cristo, quando fizeram uma análise psicológica de Jesus. Vocês veem esse livro, eu esqueci assim, o nome certo do livro, mas fizeram uma análise psicológica, é a análise da inteligência de Jesus Cristo. Pegaram a pessoa de Jesus pelos evangelhos e foi analisar psicologicamente as atitudes de Jesus. Gente, é tão atraente que quem fez a análise até se converteu. Veja, Santo Agostinho, quando vivia uma vida de procura da verdade, quando foi ler o evangelho, ficou tão atraído por Jesus, que deixou toda a sua vida passada para o seguimento do Senhor. Gente, Jesus é uma expressão máxima do amor do Pai. E Ele vem com suas palavras, com as suas atitudes, saciar uma fome, uma sede que existe no ser humano. Um desejo mais profundo do que é eterno, do que é de Deus. Ele acalma as nossas inquietações, Ele é a resposta para as nossas ansiedades, Ele é o consolo nas nossas dores, Ele é a força que nós experimentamos nas nossas lutas diárias. Em Jesus nós encontramos, olha gente, vocês sabem disso, como a Sagrada Escritura tem tanta sabedoria, a palavra de Deus é tão sábia para dirigir os homens, que tudo que você vai estudar hoje na humanidade, da advocacia, da matemática, da filosofia, da teologia, tudo você encontra na Sagrada Escritura um ensinamento, que coincide, só as coisas que são imorais, né? Aí você não vai encontrar, mas encontra na Sagrada Escritura dizendo que não presta também, encontra. Tudo tem na Sagrada Escritura, tudo nosso Senhor falou, e agora fala-se de outros jeitos, mas as coisas que a gente já experimentou e já ouviu, gente, que coisa extraordinária é a maneira com que Jesus nos sacia a humanidade, sacia a sede e a fome que a alma humana tem. E eu fico pensando, o que será que está acontecendo com o ser humano, que não tem mais sede, não tem mais fome das coisas eternas. Sede e fome existe, gente, que o vazio no ser humano continua aí, gritando na nossa cara. Você todo dia escuta falar de gente que tentou se matar ou que se matou, gente depressiva, gente ansiosa, gente com angústia, gente todo dia buscando alguma coisa a mais. Os jovens estão buscando resposta para a vida nas drogas, nas bebidas, nas idolatrias, e não encontram respostas. Gente, se as coisas no mundo saciassem a nossa fome, a nossa sede, então o que ia acontecer? As pessoas iam sair de Deus, vamos abandonar tudo, deixa a igreja, deixa as coisas do Senhor, e aí ia começar a beber, ia começar a se viver a vida, e curtir, drogar, e sair com todo mundo, e quando você encontrasse essa pessoa, nossa senhora, ele estava vivendo a vida que ele queria, e você encontrasse essa pessoa, é a pessoa mais feliz da face da terra,
porque, olha, nunca tive tão feliz na minha vida, estou totalmente saciado, saio com os rapazes que eu quiser, com as mulheres que eu quiser, bebo o que eu quiser, faço tudo do jeito que eu quero, eu me entreguei a todos os meus prazeres, as minhas vontades, e sou a pessoa mais feliz da face da terra. Minha vida está maravilhosa, nunca me senti tão realizado. Gente, era isso que nós ouviríamos todos os dias, e eu falo para você que ao contrário, nós escutamos todos os dias assim: no primeiro mês estou muito feliz, nunca fui tão feliz, no segundo mês nunca fui tão feliz mais, e depois de 6 meses, e depois de 1 ano, você encontra a pessoa e fala: nossa, o que aconteceu? Atropelaram você? Você está acabado? Você já vai olhando para a pessoa, nem a fisionomia dela mais parece de alguém saudável. Começa por aí, nem a fisionomia mais, a pessoa vai ficando tão abatida, e tudo nela vai indicando que alguma coisa não está bem. E algumas vezes até ao contrário, aparentemente a pessoa está linda, maravilhosa, mas quando você vai conversar com a pessoa, falta pouco para não se matar. Gente, a angústia e a fome de amor é tão grande. No mundo a fome e a angústia tem sido tão grande, e as coisas que o mundo oferece para saciar nossa fome estão comprovadas, não são capazes, não têm sido capazes de conter as ansiedades humanas, os interesses. O coração do homem tem que ter sede e tem que buscar alguma coisa maior, e nós já sabemos onde encontrarmos, que é Jesus, o pão da vida, gente. Mas também parece que os homens perderam a fome pelo eterno, estão continuando a buscar nas coisas do mundo saciar a sua fome. A gente vê agora, esse segundo retorno das missas foi pior do que o primeiro. Primeiro retorno da missa, o povo já voltou meio assim desconfiado, mas ainda estava com: não, quero voltar para a igreja. Aí vai lá, pega a senha, aquela correria. E esse segundo retorno da missa já esfriou. Eu já vejo pela missa da semana, das 7 da manhã, que não precisa de senha. No primeiro retorno quase não sobrava cadeira, agora já sobra bastante cadeira. As pessoas estão esfriando, gente. E aí quando você faz uma super missa, uma pregação, um momento de oração, de louvor, e aí você fala: nossa, foi maravilhoso, tinha 500 pessoas acompanhando na internet, nossa, maravilhoso. Aí o Jorge Mateus resolve fazer uma live e dá 5 milhões. Aí você fica pensando: o que nós estamos oferecendo? Deve ser algo pior do que... O que nós estamos oferecendo que não sacia a fome? O que nós estamos falando que não tem o homem mais interesse de ouvir? Mas vai ver, nós não estamos falando direito, nós não falamos com profundidade, não falamos com alegria, não falamos de uma maneira que interessa, que mova o interesse dos homens. Talvez seja o nosso anúncio que é muito fragilizado. Aí você pega os grandes pregadores, os grandes padres, você pega pessoas inteligentíssimas, e você, esses dias eu fui ver, eu fico sempre pensando nessas coisas, né? Fico pensando, se tem um princípio que a gente não pode deixar cair na nossa vida, é de desconfiar da gente mesmo. Quem deixa de desconfiar de si mesmo já pode começar, vai se perder na vida. Aí eu fico desconfiado, fico pensando: vai ver, está faltando alguma coisa, padre, você não está fazendo aquilo tudo do jeito que Deus queria, por isso que você acaba não saciando com as palavras, com as ações, com os sacramentos, você não está sabendo evangelizar. Tem gente melhor. Eu fui ver a live do padre José Eduardo. O padre José Eduardo é um padre que representa a CNBB nas grandes discussões sobre a vida, bioética. É um homem inteligentíssimo, bem formado, e ele fala muito bem, ele fala com profundidade, a fala dele é muito interessante. E eu fui ver a missa que o padre José Eduardo estava transmitindo. Falei: vai ver, a gente não está conseguindo, mas é por causa dos nossos erros. Gente, tinha 12 pessoas assistindo a missa no domingo, a cara do fracasso. Aí eu fiquei pensando assim: gente, não tem a ver com o que está sendo falado, não tem a ver com o Senhor Jesus,
que é o único mesmo, corpo, sangue, alma e divindade, na sua plenitude no altar, a gente tem a ver com a fome, com a sede que as pessoas estão tendo. Não se tem mais fome do eterno, não tem mais fome do eterno, não tem mais ânimo para as coisas de Deus. Nós entramos num tempo em que todo mundo, quando tem ânimo para as coisas de Deus, o máximo do ânimo é pegar o telefone e dizer assim: acho que o padre podia vir aqui em casa. Será que o padre pode vir aqui em casa? Aí eu pergunto: está paralítico? Não, é que eu estou querendo uma benção. Mas vem na igreja receber benção, pelo amor de Deus. Paralisar, não tem ânimo. Gente, a multidão foi em encontro de Jesus a pé, caminhou, deu a volta, tem ânimo, tem querer, tem um querer de Deus. Há um interesse no coração do humano, do homem, em saciar esta fome de eternidade, em buscar um sentido mais profundo para a vida. Há um mover de interesse no coração humano, que leva as pessoas a irem ao encontro do Senhor. É isso que parece que tem perdido. Esta fome, esse interesse, esse desejo. E eu digo para vocês, quando se perde o desejo do eterno, quando se perde o interesse pelas coisas de Deus, o homem começa a cometer o mesmo pecado que o demônio cometeu. Qual era o pecado do demônio? Querer ser Deus por si mesmo, querer tomar o lugar de Deus com um esforço pessoal, ocupar e responder todas as necessidades humanas no lugar de Deus. Gente, quando o homem não tem mais sede do eterno, ele começa a querer que a vida dele dê certo por si mesmo, ele começa a querer fazer tudo por si mesmo, ele começa a querer progredir por si mesmo, e por nós mesmos não somos capazes de saciar, não somos capazes de responder. Gente, você sabe disso. Quem é pai, quem é mãe, está aqui, pode dizer para mim: você é capaz de responder todos os anseios dos seus filhos? Você que é casado, que namora, é capaz de responder todos os anseios da sua esposa, do seu marido? Você é capaz de responder os anseios? Você é capaz de responder os anseios de Deus? O que Deus espera de você? Sozinho você é capaz de corresponder? Ser gentil, ser bom, ser generoso, ser um homem pacífico, uma mulher renovada por sua própria conta? Eu já falei isso para vocês, quando a gente é devoto a Santa Teresinha, aí uma vez eu estava lendo a história de uma alma, e aí falava lá que a santa fazia tudo com muito amor, tudo ela fazia com muito amor, nada ela reclamava, mas tudo ela fazia como para o próprio Senhor. Eu pensei, que coisa mais fácil, é só fazer isso que a gente já vai para o céu? Eu vou fazer isso. Que caminho fácil de ser santo, só fazer tudo com muito amor, lavar a louça, cuidar da casa, responder aos irmãos, cuidar das coisas da vida. Ah, mas que coisa simples. E ainda as coisas mais simples é as melhores ainda, que você vai com mais amor ainda. Lavar o banheiro com amor. Eu era seminarista, tinha muito interesse em fazer tudo com muito amor, muito mais simples, minha vida ela era toda regrada. E eu disse: agora ninguém me segura, agora eu vou para o céu na casca de cebola. Aí fui, comecei. Primeira semana, dedicação total a você, mais que a Casa Bahia. Segunda semana eu já estava gritando no banheiro: quem que não puxou a descarga? Eu quero saber. Eu vi você saindo agora de manhã, fui batendo de porta em porta. Miserável, volta lá agora! Ah, que confusão, a confusão estava armada. Gente, eu estou querendo dizer, aí naquele dia eu falei: deixa a santa, né? Vamos rezar, pedir a intercessão da santa. Gente, que coisa simples, era só eu ir lá e limpar e tolerar as falhas humanas, os esquecimentos dos irmãos, e eu já quis matar uns 4, 5 padres, que hoje Deus está aí, né, sustentando a igreja de Deus. E eu falo para vocês uma coisa: não, nem as coisas mais simples nós fazemos sem a graça de Deus. Se Deus não infundir em meu coração o dom de amar verdadeiramente, até as coisas mais simples eu faço, ainda faço reclamando. Se Deus não me der o dom de amar e amar em plenitude o meu próximo, eu não perdoo, eu não tolero nada. Gente, sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não saciamos esta fome e não damos sentido à nossa história, à nossa vida. Veja, o Senhor disse aos homens: vocês têm que fazer alguma coisa, mas vocês não vão dar conta de saciar a fome desse povo. Então tá bom, Senhor, o que nós temos que fazer?
compartilhar, traz os pães e os peixes, pega os 5 pães e os 2 peixes, e traz até mim, e eu vos ensinarei o bom caminho. Ele apresentou o Pai, ele abençoou, e então quando ele mandou distribuir, saciou a fome da multidão, e ainda sobrou. O Senhor está querendo nos dizer, numa prefiguração do pão que realmente alimenta, que é Jesus no Santíssimo Sacramento, o pão da vida, a Eucaristia. O Senhor está querendo nos dizer que quando nós colocamos o nosso esforço humano, por menor que seja a nossa participação, 5 pães e 2 peixes, nós damos o primeiro passo, nós nos esforçamos, nós nos inclinamos no desejo de querer ser de Deus, de amar, de partilhar. É Deus quem completa a graça, é Deus quem faz a obra, é Deus que torna pleno aquilo que nós estamos ofertando. E por isso o Senhor Deus é a resposta para a sede dos homens. Quando nós nos alimentamos da Eucaristia, o Senhor de alguma maneira potencializa com sua graça a nossa natureza humana, que está inclinada para o céu, para fazer o bem, para ser santos, para amar, e a graça vem e nos dá condição de assim sermos. Mas ao contrário, amados irmãos, quando nós não fazemos nem a nossa parte, a graça de Deus encontra corações vazios, almas vazias e sedentas. O coração de Deus não pode saciar, porque não encontra homens e mulheres sedentos e com fome e sede de justiça. Vocês estão acordados ainda? Vocês estão me ouvindo? Só tem vocês agora, eu presto atenção em vocês. Vocês têm que falar comigo com os olhos, que eu não consigo ver a boca. Então, entendeu? E olha, e eu digo para vocês que sabe qual é o grande mistério de tudo isso que Deus faz por nós? É a gratuidade. Parece que a gratuidade assusta o ser humano. As pessoas não querem saber do que é gratuito, gente. Eu falava hoje na missa das 9h30. É impressionante se eu chamar um professor, doutor de Bíblia, para dar um curso de Bíblia e falar que o curso vai ser gratuito, 5 pessoas vão participar. Não dá certo. Se o mesmo doutor de Bíblia for fazer o curso e eu falar que custa R$20, um monte de gente se inscreve. Sabe, eu acho que é isso que está acontecendo com as coisas de Deus. Nós colocamos de tal forma, nos perdemos na graça de Deus de tal maneira, que quando o Senhor nos oferece gratuitamente a salvação, a santidade, o amor, a graça, por meio da igreja, dos sacramentos, da palavra, não tem mais interesse. Não, deixamos as coisas do Senhor, porque preferimos as coisas que o mundo oferece, enquanto o Senhor está dizendo: tudo o que vocês precisam, vinde, comei, vinde, bebei, sem nenhuma paga, eu estou dando para vocês. Eu vos ofertei quando dei minha vida numa cruz, eu estou ofertando a graça, a salvação, você só precisa vir, é gratuito, é isso que o Senhor está nos oferecendo. Mas quando é tão fácil assim, parece que o ser humano não tem interesse. E aí nós vamos trocando a gratuidade das respostas de Deus por tantos cursos que nós vamos. Eu estou pagando um curso para entender a existência humana. Eu estou fazendo uma terapia. Eu estou buscando não sei o que. É pago. Porque eu não quero me render à gratuidade das graças de Deus, me converter na gratuidade das graças de Deus. E troca ainda mais do que isso, gente. Eu falava na missa da manhã que esses dias eu até ouvi de um homem o testemunho que sempre esteve aqui ouvindo a palavra, comungando, e de repente foi convidado a fazer uma experiência num outro lugar, que era uma experiência de Deus, mas tinha que pagar R$400 para tomar lá o chá que fazia experiência de Deus. E aí foi lá, pagou para tomar o chá. E aí a própria pessoa que me testemunhava isso disse assim: padre, eu nunca na minha vida dei R$2 na coleta, e de repente eu estava pagando R$400 para poder fazer uma experiência de Deus, enquanto o que o Senhor me oferecia era tão gratuito. Eu podia receber, eu podia comungar, eu podia ouvir a palavra sem nenhuma paga.
Eu podia mergulhar no mistério do coração redentor de Jesus sem nenhuma paga. A única coisa que eu precisava era desejar Deus. Mas eu assim preferia pagar para que as coisas se resolvessem sem que eu precisasse entregar o meu coração. Gente, é por isso que o Espiritismo faz tanto sucesso. Porque se você precisa resolver alguma coisa, você vai lá, paga, faz um trabalho e está resolvido. Não é assim com Jesus. Ele está dizendo, eu vou dar de graça, mas você precisa dar o teu coração. Ah, mas eu não estou querendo sair de mim mesmo, mudar as minhas atitudes, mudar a minha maneira de ser, me converter. Eu não quero ter o esforço de ir ao encontro de Deus, para que a graça de Deus me sacie. Será que não tem outro jeito mais fácil de resolver isso? Gente, não se deixe enganar. É gratuito, mas tem uma exigência. É preciso querer experimentar esse amor e saciar-se nessas fontes de água viva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.